Informação imobiliária não é opinião, é técnica. Se você não entende isso, pode tomar decisões financeiras erradas. Eu sou Samuel Soares, arquiteto e engenheiro de segurança do trabalho. Isto me gabaritou a ser perito judicial. Neste vídeo vou te explicar como funciona a avaliação imobiliária segundo a norma técnica brasileira. Fique comigo aqui. Quebra de crença na sua cabeça agora. Muita gente acha que avaliar um imóvel é ver anúncios ou perguntar para um corretor, mas a avaliação técnica imobiliária segue uma norma específica, de acordo à Associação Brasileira de Normas Técnicas, qual seja a NBR, Norma Brasileira 14.653. O que é a norma? Essa norma não define o quanto um imóvel vale. Ela define como o valor deve ser calculado, com metodologia, critérios e responsabilidade técnica, ou seja, aquele cantinho da analogia. A norma brasileira é a receita, ela define como deverá ser feita aquela receita. Quanto ao gosto, ela não garante o valor, ela não diz o valor, ela simplesmente diz como deverá ser feito. Valor de mercado. Segundo a norma, valor de mercado é o valor mais provável de negociação em condições normais. Condições normais. Guarde isso. Condições normais de quê? De tudo. Agora, recentemente, em 2020, nós tivemos algo anormal no mundo inteiro, qual seja a pandemia. Então, foi uma condição anormal. Então, essa norma, ela rege em condições normais. Ou seja, não é o preço pedido, nem valor emocional, nem estimativa informal. Abre parênteses sobre esses três temas. Preço pedido. O imóvel é seu. Você pede quanto você quiser. Não é mesmo assim? O quanto você quiser pode ser um valor muito abaixo ou um valor muito acima. Valor emocional. O que é um valor emocional? Poxa, este bem foi suado para mim. Este valor, todo bem, né? Na verdade, a maior parte nossa da população é um valor suado através de muito trabalho. Mas não é isso que está sendo falado aqui no valor emocional. Quer ver? Muitas vezes tem valor, imóveis de herança. Então você tem um valor afetivo que veio herdado do pai ou do tio, da avó, do vô, da bisavó, do bisavô e vai, né, lá para trás, desde que o primórdio comprou e foi passando de geração em geração. Isso é tendencioso, sim, ter um valor emocional. Mas o que está se falando, o valor do imóvel de acordo à norma, não é também este valor emocional. Tampouco aquela estimativa informal. Sabe aquele bate-papo ali na esquina, na fila da padaria, no balcão, ali com aqueles amigos do bairro, com aquele amigo corretor, né? Todos esses são valores informais. Todos eles vão opinar, né, de acordo ao que ele acha, achismo, ao que ele viu, o que está no mercado. Mas aqui nós estamos falando de valor do imóvel, o quanto que aquele pedaço de terra e aquele pedaço de construção realmente está valendo naquele momento, naquela data.
Perfeito? E aí nós temos os métodos para isso. O método mais utilizado é o comparativo direto de dados de mercado. Tá? O nome já é intuitivo. Método comparativo direto de dados de mercado. Então você tem o seu imóvel e ele é comparado com uma amostra, mas uma amostra não é uma amostrinha de o vizinho de trás, o vizinho do lado, o vizinho da frente. Não. Poucos, neste exemplo aqui, seriam poucos. É uma amostra mais ampla, que permite fazer cálculos, estatísticas, inferências, decréscimos, acréscimos, tudo isso dentro de um sistema próprio que vai chegar à conclusão que este imóvel, de acordo ao comparativo direto de mercado, estará tanto. Perfeito? Deu para entender mais ou menos aqui do que se trata? Por caráter de curiosidade, nós também vamos ter um método evolutivo e um método involutivo. Ambos, né, eles são aceitos também pela metodologia. Todavia, se dá preferência com o método comparativo direto. Por quê? Porque no método comparativo direto você terá outros imóveis assemelhados sendo comparado com o seu. O evolutivo é um outro tipo de técnica, quando não tem imóveis suficientes parecido com o seu, com o imóvel avaliando, né? Bem como o involutivo também. Então não dá para se fazer, né? Então você tem que ter essa justificativa também, que não foi feito pelo comparativo direto, aí você coloca o motivo e a justificativa por que foi usado um desses outros dois, ok? Então, voltando ao método comparativo direto, ele analisa imóveis semelhantes, trata os dados tecnicamente e ajusta as diferenças para chegar a um valor consistente. Perfeito? Rigor técnico. Um laudo tem que ter um rigor técnico, senão vira achismo. E achismo facilmente é questionável e derrubado em teses jurídicas. Perfeito? Quanto mais dados confiáveis e melhor tratamento técnico, o maior nível de precisão nesta avaliação você terá. Perfeito? Deu para entender? Maior dados confiáveis e melhor tratamento técnico. Onde que vai ter isso? No laudo. No laudo estará especificado. Ai meu Deus, não estou entendendo o que está sendo dito até agora. Já, a posteriori, eu vou abrir um laudo aqui para vocês e vou dizer item a item a robustez do laudo para que você entenda melhor o que eu estou dizendo nesta introdução. Perfeito? Fique comigo aí. Sobre o laudo, né? Um laudo de avaliação não é só um número. É um número a mais. É um número de um documento a mais. É um número que chegou. Não. Ele tem estrutura técnica, metodologia, dados analisados e responsabilidade profissional formal. Qual é a diferenciação neste caso? Por isso é importante diferenciar uma opinião. E opinião todo mundo pode ter a sua. Quando se trata especificamente de laudo, não. Laudo tem começo, meio e fim, tudo especificado de acordo à NBR que já foi citado. Esse tipo de avaliação é usado em compra e venda de imóvel, pode ser utilizado em inventários. Sabe quando você precisa fazer aquele inventário, um ente querido faleceu e vai ter que se inventariar todo o espólio, né?
toda a herança. E muitas vezes você não tem exatamente aquele valor correto. Então, se você tiver um laudo especificando quanto que vale cada imóvel, né, você terá um inventário muito mais apurado e com menos especulações de terceiros ou propriamente dos envolvidos, né, quando vai se fazer aquela divisão de heranças, né? Onde é usado mais? Em processos judiciais, né? Em garantias bancárias e decisões patrimoniais, muito importante, tá? Então você tem uma decisão patrimonial a se tomar, você tem que estar embasado. Se você ficar somente no achismo informalmente, você pode estar colocando números e tomando decisões com números para menos ou para mais. Em processos judiciais, como que acontecem as coisas? Todo processo tem duas partes. Uma parte que geralmente é a acusadora e a outra parte que está como réu, defendendo daquele processo. Então, um laudo, ele serve de embasamento tanto para uma parte quanto para outra. E a parte que tiver um laudo mais fundamentado estará com uma robustez maior no processo, onde o juiz que está julgando esta causa, ele vai ver uma robustez maior. E cabendo a outra parte, ou aceitar, ou ter um questionamento, muitas vezes, em cima do tipo de laudo. Então você veja que o laudo também ele tem que ser robusto, porque mesmo sendo um laudo, há probabilidade da outra parte questionar o laudo. Então, quanto mais dados técnicos com embasamento na norma, menos você deixará janelas para ser questionado, ok? Agora eu vou dividir com vocês aqui a minha tela para mostrar para vocês um laudo que eu fiz, né? Um dos laudos que eu fiz, e para que vocês tenham, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Já estou com vocês na tela, perfeito? Então esse aqui é um laudo, vou passar aqui. O que estiver em tarja preta são para sigilo, então eu sempre reforço isso para que vocês entendam o porquê disso. Tarja azul aqui também é a foto, né? Então estou protegendo dados sigilosos de um laudo que eu assim fiz, tá? Então isso aqui é um laudo de avaliação de imóvel urbano com inferência estatística, tá? Isso aqui é uma síntese do laudo aqui na capa. Então quem vai avaliar o laudo, quem vai apreciar, então ele já tem uma síntese aqui do que será tratado a continuidade desse documento, né? Então aqui nós temos o endereço. O objetivo desse laudo: determinação do valor de mercado de compra e venda. Finalidade: alienação. Solicitante, proprietários, tipo de imóvel. Este imóvel aqui que eu estou exemplificando para você é uma casa tipo sobrado. Especificação: grau de fundamentação, neste caso, foi conseguido um grau de fundamentação 2 e grau de precisão 3. Você precisa saber isso? Não. Deixa essa parte técnica comigo. É óbvio, se você quiser saber mais, aqui eu não vou me ater neste laudo, que não é o foco, né, de falarmos sobre estes dois temas, tá? Mas sim, o grau de fundamentação 1, 2 e 3. O 2, a maior parte dos casos, geralmente vai ficar em 2, né? É difícil você conseguir um grau de fundamentação 3, mas já é bem aceitável. Se você conseguir um grau de fundamentação 1, então ele pode ser um pouco mais questionável, ok? Aqui o grau de precisão conseguimos deixar em 3. Quando eu falo conseguimos deixar, não é por algum ajuste, não, é por questões técnicas, apresentações de documentações, tudo no processo inteiro da avaliação. Então aqui conseguiu-se a precisão 3. Metodologia, aqui, método comparativo direto de dados de mercado. Por quê? Este imóvel avaliando é aqui na cidade de São Paulo, num bairro da Zona Leste, e onde tem bastante outros imóveis sobrados, parecido, assemelhado com esse, também em condições de ofertas sendo ofertados para venda. Então conseguimos, lógico, fazer pelo comparativo direto, imóvel avaliando com outros imóveis assemelhados a este, né? Aqui o valor de avaliação que se chegou, perfeito. Aqui
profissional habilitado, né, que no caso sou eu aqui, Samuel Soares, arquiteto, engenheiro de segurança do trabalho, e que me gabaritou a também ser perito judicial pela minha trajetória, por onde passei, o que fiz na minha vida profissional. Aqui, sobre o laudo, uma introdução, né, a identificação do solicitante, finalidade da avaliação para alienar... Perdão, deu uma travada aqui. Uma travada na garganta, né? Para alienação. Objetivo, né? Determinação do valor de mercado de compra e venda, e eu continuo aqui falando sobre o objetivo. Eu cortei aqui para não ficar tão longo, né? Não é o foco desse vídeo. Pressuposto e condições limitantes, um laudo elaborado com estrita observância, né? De acordo ao Código de Ética do CAL, do IBAP, fundamentos assim na ABNT, com a norma NBR 14653, a parte 1 e a parte 2, documentação fornecida pelo proprietário, matrícula do registro de imóveis, as informações constatadas em loco, né, no dia da vistoria, 19 de março de 2025, que aí eu fiz o laudo de vistoria com relatório fotográfico, que hoje eu optei por não colocar nesse vídeo também para não ficar tão extenso, mas eu tenho aqui no canal outros vídeos que eu já tive a oportunidade de colocar laudo, um relatório fotográfico, né? Então, se tiver curiosidade, pode dar uma fuçadinha em outros vídeos aqui no canal, né? Informações obtidas junto a agentes de mercado. Então, também é feita uma pesquisa, né, realizada no dia 20, né, em todo o sistema para ver as amostras que eu conseguiria à época, né, para fazer esse comparativo. É óbvio que hoje, falando a posteriori, eu já tenho as amostras, né, que foram conseguidas, né? Aqui a identificação, vistoria prévia, em 19 de março, aqui alguns detalhes, né? Tipo do bem avaliando, cada tipo sobrada, matrícula número tal, IPT número tal, área quadrada de terreno e construída, endereço, bairro Jardim Brasília, na cidade de São Paulo, na zona leste de São Paulo, no distrito da cidade líder, né? Caracterização da região econômica, uso predominantemente residencial, padrão construtivo médio deste sobrado, facilidade de acesso pela avenida Gamelinha, né, pela avenida tal, Gamelinha que liga a Radial Leste, e no outro sentido a avenida Aricanduva, né? Então você vai situando onde está este imóvel, né? O bairro é uma zona mista, né, predominantemente residencial horizontal, tem alguns prédios ali, mas a predominância nesse bairro ainda é horizontal. Consiste em uma infraestrutura urbana, ele fala sobre o que tem ali, né? No entorno verifica-se um grande centro comercial, e aí coloca o que tem, aqui um mapa de localização, caracterização do imóvel, né? Deixa eu até colocar mais para cima aqui, caracterização do imóvel, é uma casa tipo sobrado, a conclusão da obra foi na data tal, né? Dezembro de 2000, construído, a área construída tal, o valor da construção foi de R$40 mil, à época. O valor da construção adquirida pelos proprietários atuais, e aqui eu cortei, né, todo o relato, né, para um sigilo, não é o foco aqui, né. Dependências, tem pavimento térreo, né, tem um pavimento superior, estado de conservação é evidenciado onde, né, e dos materiais de acabamento, no anexo deste laudo, no anexo 2, vistoria e relatório fotográfico. Perfeito, aqui é a foto da fachada. Diagnóstico do mercado, cidade de São Paulo, esse imóvel, ele está a população de 11.451, né? Área, tanto, densidade demográfica, aí a gente vai do macro para o micro, vem fechando. População do distrito da cidade líder, a densidade, distrito, e nós chegamos no micro, Jardim Brasília, que é o bairro deste imóvel, né? Que fica na zona leste, na cidade de São Paulo. Então tudo isso é uma descrição. Para quem? Para quem estiver avaliando este laudo, percebe? Então eu estive lá neste local, eu estive neste imóvel, eu fiz a vistoria, laudei com o relatório fotográfico, e agora eu estou inserindo todos os dados dentro deste laudo. Tá? O mercado imobiliário da cidade de São Paulo apresenta forte aquecimento em 2024, né? Apresentou com crescimento, e aí relata mais alguma coisa. O imóvel avaliando tem vocação residencial, sendo similares à maior parte dos imóveis selecionados na amostra, né? Indicação do método utilizado, método comparativo direto, né, de dados de mercado, a escolha do método se deu devido, aí coloco aqui a justificativa, para aplicação da referida metodologia, né? Foram feitas pesquisas de valores e tratamento, né, no período de tal, no imóvel avaliando, aí tem mais alguma coisa, continua-se com mais alguma coisa, tudo isso, alguma coisa estou dizendo lá no laudo original, né? Foi suprimido para dar uma celeridade. Pesquisados 35 dados de casa, né, na mesma região, avaliando, e utilizou-se um total de 20 fatos. Por quê?
após testes realizados no software. Por quê? Porque alguns ficaram fora, deslocado da massa, da densidade, né? Então, ou deslocado com um valor muito desconexo, para mais ou para menos. E aqui nós fazemos uma estatística com a maior parte de dados mais assemelhados. Perfeito? Então, após a avaliação, são destacados, são retirados esses imóveis que ficaram descolados da massa. Perfeito? Após tratamentos e homogeneização e aí eu coloco toda essa explicativa que eu estou colocando está escrita, né? Variáveis estatisticamente relevantes, né? Então seria a renda per capita, banheiros, vaga de garagem, área do terreno, área construída e unidade, né? Metro quadrado. Confirmada a hipótese de crescimento positivo. Então renda per capita, banheiros, vagas de garagem e área do terreno. Como que foi confirmado? De acordo ao gráfico aqui. Perfeito? Então, estimativa para a renda IBGE. Conforme aumentou-se a renda, também aumentou, né, aqui a estimativa de valores. Mesma coisa aqui o banheiro. Conforme aumentou o número de banheiros, aumentou a estimativa de valor por metro quadrado. Conforme aumentou a quantidade de garagens, aumentou o valor por metro quadrado. Conforme aumentou a área de terreno, aumentou também o valor do metro quadrado. Perfeito? Tudo isso específico, né? Achismo, né? Não é informalmente. É tudo escrito aqui. Confirmada a hipótese de crescimento negativo. Assustou? Normal. Área construída. Ela tem um crescimento negativo. Ela sai de 90 metros quadrados de área construída na nossa amostra e vai até 190. E conforme aumenta a área construída, diminui o valor, a estimativa de valor por metro quadrado. Isso é normal. É óbvio que quanto mais você tiver uma área maior, um imóvel com área maior, o valor de venda de valor é maior. Só que quando você divide este valor de venda pela quantidade de área construída, sempre você vai ter um valor por metro quadrado menor do que uma construção menor. Perfeito? Deu para entender? O imóvel aqui na amostra de 90 metros quadrados, aqui na telinha, ele começou de 9.000 o valor do metro quadrado. Quando na amostra foi aumentando aqui para 120, 150, 190 e um pouco mais ainda, pegou-se o valor que estava sendo vendido esse imóvel e aqui dividiu por 190, ou 170, ou 120, e aí ele começou a ficar aqui, ó, nesse bololô aqui de 5.000 metros quadrados, 4.500 metros quadrados, 4.000, perfeito? Então tudo isso é uma estatística, né? Variáveis estatisticamente irrelevantes. O dormitório, neste caso aqui desta avaliação, dormitórios ele se tornou-se uma variável estatisticamente irrelevante. Tanto faz com 2 ou com 4 ou com 3, perfeito? Especificação, fundamentação, nós conseguimos, né, mostrar que com toda a amostra, com toda o grau, né, de fundamentação, com os documentos obtidos, com tudo que se teve, nós conseguimos um grau de fundamentação 2 e um grau de precisão 3. Né? Aí diz aqui o porquê do grau de fundamentação 2 e aqui nós temos uma tabela que eu pintei de amarelo, né, para o grau. Sobre a caracterização do imóvel avaliando, completa, quanto a todas as variáveis analisadas. Então ele pintou aqui, só que no grau, nesse item 2 e 3, ele ficou no grau 2, no 4 não admitido, enfim, e ficou no grau 3. Moral da história, isso não sou eu que coloquei, é lá na NBR. Ele diz que com esse cenário o grau de fundamentação do laudo ficou em 2, grau 2. E o de precisão, ele foi para o grau 3, perfeito? Resultado da avaliação, quantidade de dados utilizados, né? Aqui é a quantidade dos dados utilizados, atributos de entrada, né, do imóvel avaliando, resultado a nível de confiança, perfeito? Resultados para o campo de arbítrio. Eu, como perito que estou fazendo este laudo, me é dado um campo de arbítrio por algumas coisas, né? Por algumas definições da própria norma. Não é porque eu tenho também um tamanho de arbitragem, né? De arredondamento ou para a escolha de um número em detrimento de outro, né? Então nós temos aqui toda esta parte, aplicou-se o ajuste de 6%, né? E tudo de acordo com esses embasamentos. O valor médio unitário foi tanto, o valor total de área tanto, menos os 6% de arbítrio e o arbítrio de arredondamento em até 1%. Então, em vez de colocar 6.001, 475,88, então por um arbítrio que eu como avaliador tenho, então arredondou-se em 600 mil. Está tudo especificado aqui, o porquê se chegou neste valor. Uma conclusão, né, fundamentado nos elementos e condições, tal, aí tem toda uma conclusão, valor total,
o encerramento e a qualificação, legal do responsável técnico pela avaliação, encerra-se esse laudo, né, com a capa, com a quantidade de páginas, os anexos que acompanham esse laudo, documentação do imóvel avaliando, o relatório fotográfico da vistoria, a tabela de dados amostrais, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês alguns anexos, os cálculos, né, do sistema e a RRT. Assina-se o laudo responsável. Aqui por uma questão de sigilo foi retirado aqui o documento, o fotográfico também eu tirei aqui, optei por tirar. Aqui é uma tabela de dados amostrais, então aqui é uma quantidade de imóveis que foi feita a pesquisa neste bairro, tá? Então aqui foram feitas 35 amostras. O azul é o imóvel avaliando, o que está em amarelo, em tarja amarela, foi retirado da amostra, né, após o tratamento estatístico. Retirado da amostra, não, desculpa, ele faz parte da amostra, mas ele foi retirado após o tratamento estatístico, ele foi retirado para ele não poluir o valor, né, a qual chegaria o valor deste imóvel, perfeito? Aqui é o anexo 4, eu vou passar muito rápido, porque isso aqui é a impressão do que o software calculou e fez, né? Então eu alimento o software e ele me dá todo esse relatório aqui, dizendo por que esses valores foram chegados, né? Estou aqui passando rápido, só para você ver que tem robustez, tá? Essa aqui é aquela tabela que eu separei ela lá em cima num capítulo específico. Aqui você percebe que você tem uma linha, né, de aderência e de resíduos de regressão. Então, alguns que às vezes, por vezes, fica muito desconexo, então nós vamos retirando do cálculo, né? Resíduos de regressão linear. Então você veja que o que está entre, né, as duas linhas vermelhas, isso aqui é uma linha eixo, né? 0. Então aqui você tem alguns imóveis que ficam mais aderentes para cima de 0 ou para baixo de 0. E às vezes aparecem alguns, nós chamamos de outliers, né? Outliers é quando ele fica fora do que é aceitável ali para uma comparação, ok? Aqui mais algumas coisas, estimativas de banheiro que nós já falamos lá em cima, conforme cresce aumenta o valor, aqui também de garagem, de terreno, tudo aquilo que nós tratamos num capítulo específico do laudo foi retirado daqui. Perfeito, a área construída, né? Ela sempre tem que ter isso, né? Ela tem que ter isso. Quanto você tem uma maior área, é a mesma coisa, você vai comprar um terreno pequeno de 5 por 25, de 125 metros quadrados, vai ser, sei lá 500 mil reais, para facilitar a conta, né? Não, vamos ficar bem facinho. 125 metros quadrados vão ser 125 mil reais. Então você divide os 125 mil reais por 125 metros quadrados, vai estar lá X valor por metro quadrado. Se você pegar este terreno, que não é de 125 metros quadrados, e for uma área maior, de 1.250 metros quadrados, quando você dividir o valor que vai ser essa área pelo 1.225 metros quadrados, ele não vai dar o mesmo valor por metro quadrado, ele vai dar menor, perfeito? E na área construída também é assim que funciona na normalidade e na prática, ok? Aqui foi retirado a RRT, aquela pausa para água, e agora eu troco com você aqui, porque eu vou trazer você aqui para o meu site, dizendo que se você tiver uma curiosidade um pouco maior para saber um pouco mais sobre mim, você vai digitar aqui arquitetanguloengiseg.com.br e você vai vir aqui para o meu site, que vai ter a home, tá? Passar um pouco mais rápido aqui, e se você já quiser falar diretamente comigo, você clica aqui falar pelo WhatsApp, que já vem no meu contato direto, e aqui conheça a minha trajetória. E quando você clica aqui, você já vem sobre Samuel Soares, que é profissional com mais de 30 anos atuando nessa área e áreas correlatas, que me gabaritou, né, a minha formação. Arquiteto urbanista, tá aqui, engenheiro de segurança do trabalho, também fiz alguns aprimoramentos, alguns cursos de aprimoramentos, sobre certificações ao longo da carreira, fui me especializando aqui um pouco sobre a origem da Arquitetângulo Engiseg. Para quem gosta de saber sobre histórias, aqui é uma boa história. E aqui vem o portfólio de serviços, tá? Quando você clicar por aqui, você tem assistência técnica, judicial e perícia, consultoria técnica, laudos e projetos arquitetônicos. Hoje aqui eu vou clicar só no laudos. Perfeito! E quando você chegar no laudo, você tem aqui mais especificamente, né? Mais específico. E este que estou falando com você é o laudo de avaliação imobiliária por inferência estatísticas, está aqui. E aí também faço outros tipos de laudos que possa ser a sua dor e a sua demanda, né? Talvez não seja imobiliário, mas pode ser essas outras. E aqui você clicando por aqui, você vai direto aos outros tipos de serviço. Perfeito? Rodou para baixo aqui ou para cima, você também vai ter aqui outras páginas e também tem o contato e tem o blog. Perfeito? E no blog tem alguns artigos, e esse artigo que eu falo com você é este artigo de avaliação
Imobiliária, segunda ABNT, NBR 14653. Talvez você goste de dar um pouco mais, né, de atenção lendo aqui, perfeito? E está aqui. Agora eu vou chamar você diretamente para mim, aqui, e já vamos encaminhando para o final. Perfeito! E se você precisa de uma avaliação segura e bem fundamentada, o caminho é a análise. Não tem achismo. Se você precisa, se a sua dor é esta, uma avaliação segura, o caminho é este, tá? É uma análise técnica com robustez, baseada na norma específica. No link da descrição vai te levar para o site também, tá? E esse conteúdo te ajudou? Sim ou não? Se te ajudou, se inscreva no canal para acompanhar todos os temas técnicos explicados de forma clara. Perfeito? Se inscreva, dá um joinha, acione o sininho para que chegue até você mais vídeos como esse. Meu muito obrigado e tchau, tchau.